A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 207 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Nós vamos ler o livro do profeta Isaías nos capítulos 14 e 15, o livro do profeta Joel, capítulo 1 e 2, e o livro dos Provérbios, capítulo 10, versículo 1 a 8. Livro de Isaías, capítulo 14. Sim, o Senhor terá compaixão de Jacó, continuará escolhendo Israel e os estabelecerá em seu território. Estrangeiros se associarão a eles e se unirão à casa de Jacó. Os povos os recolherão e os levarão ao seu lugar. A casa de Israel os terá por seus na terra do Senhor, como servos e servas. Farão cativos os que os aprisionaram e subjugarão os seus opressores. Naquele dia, quando o Senhor te der descanso do teu sofrimento, da tua angústia e da pesada escravidão a que foste submetido, has de cantar esta canção contra o rei da Babilônia. Como acabou o opressor, cessou a arrogância. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o bastão dos dominadores, aquele que com furor golpeava os povos sem cessar, aquele que com raiva subjugava as nações, perseguindo-as sem fim. Toda a terra descansa, está tranquila, recuperou a alegria e começou a cantar. Até os pinheiros e os cedros do Líbano se alegram, por causa de ti, dizendo: desde que jazes caído, ninguém mais sobe aqui para nos cortar. O Sheol nas profundezas alvoroçou-se por encontrar-te na tua vinda. Desperta para ti à sombra todos os príncipes da terra, faz levantar de seus tronos todos os reis das nações. Todos eles te interpelam, dizendo: também tu foste ferido como nós, e te tornaste igual a nós. A tua soberba foi precipitada no abismo, junto com a música de tuas harpas. Teu colchão agora são os vermes, e de larvas é a tua coberta. Como caíste do céu, estrela da manhã, filha da aurora, estás derrubado por terra, tu que derrubavas as nações. Tu que dizias no teu coração: subirei até o céu e exaltarei meu trono acima das estrelas. Hei de estabelecer-me no monte da Assembleia, nas extremidades do norte. Subirei acima das nuvens,
tornando-me semelhante ao Altíssimo. Pelo contrário, foste precipitado no Sheol, no fundo do abismo. Os que te virem olharão para ti, te observarão dizendo: não é este o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos? Não foi ele que fez do mundo um deserto, arrasou suas cidades e nunca abriu o cárcere aos prisioneiros? Todos os reis das nações, todos eles foram sepultados com honra, cada qual no seu túmulo. Tu, porém, foste lançado fora da tua sepultura, como renovo abominável, coberto dos que morreram pela espada e desceram as pedras do túmulo, como cadáver pisoteado. Não te ajuntarás com eles na sepultura, pois arruinaste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos maus nunca mais será lembrada. Decretai a matança dos seus filhos por causa da iniquidade dos pais, que não se levante para herdarem a terra, e mais uma vez encherem o mundo de ruínas. Hei de levantar-me contra eles, oráculo do Senhor dos Exércitos, para tirar da Babilônia o nome e os sobreviventes, a semente e a geração, diz o Senhor. Farei dela propriedade dos ouriços e uma região de brejos, varrendo-a com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Assim jurou o Senhor dos Exércitos: certamente o que projetei se cumprirá, e como planejei, assim se realizará. Esmagarei a Assíria na minha terra, e nos meus montes hei de pisoteá-la. Será removido deles o seu jugo, e de seus ombros será tirada a carga que ela impôs. É esse o plano a respeito da terra inteira, a mão já erguida contra todas as nações. Pois se o Senhor dos Exércitos determinou, quem há de revogar? Se a sua mão está erguida, quem a fará recuar? No ano em que morreu o rei Acaz, houve esta proclamação: não te alegres, Filisteia toda, por ter se quebrado o bastão que te feria, pois da raiz da cobra sairá uma víbora, e a sua descendência é uma serpente voadora. Os primogênitos dos indigentes serão apacentados, e os pobres repousarão com segurança. Farei, porém, morrer de fome a tua raiz, e os que restarem de ti eu matarei. Uiva, ó porta, grita a cidade, estremece Filisteia inteira, pois do norte vem fumaça, e não há desertores nas suas fileiras. Quem se responderá aos mensageiros dessa nação? Sim, o Senhor fundou Sião, e nela se refugiam os pobres do seu povo. Capítulo 15. Proclamação contra Moabe. De noite foi devastada Ar-Moabe e calou-se. De noite foi devastada Kir-Moabe e calou-se. A filha de Dibon subiu aos lugares altos para chorar por causa de Nebo e de Medaba. Moabe grita de dor. Em todas as cabeças há calvície, toda a barba está cortada. Em suas ruas vestem-se de pano de saco. Nos terraços e nas praças todos uivam, prorrompendo em pranto. Ezebom e Eleale estão gritando. Até Jazá se escuta o seu clamor. Os soldados de Moabe por isso estremecem, e sua alma vacila dentro deles. Meu coração clama por causa de Moabe. Fugitivos partem para Segor, até Eglate-Selizia. Sobem chorando pela encosta de Luite, e na estrada de Oronaim vão gritando de aflição. As águas de Nerim se esgotaram, a pastagem secou, os brotos falharam, tudo que era verde morreu. Por isso recolhem os utensílios e o que restou dos seus bens, levando-os para além da torre dos salgueiros. Pois o clamor percorre todo o território de Moabe, os seus lamentos chegam até Eglaim, e seus gemidos a Beer-lim. As águas de Dimon estão cheias de sangue, e ao Dimon ajunto ainda uma desgraça, um leão contra os fugitivos de Moabe e contra os que restarem na terra. Livro de Joel, capítulo 1. Palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouvi, anciãos, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias ou nos dias de vossos pais?
Contai-o aos vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e seus filhos a outra geração. O que restou do gafanhoto cortador, o migrador devorou. O que restou do gafanhoto migrador, o assolador devorou. O que restou do gafanhoto assolador, o destruidor devorou. Despertai ébrios e chorai, gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, pois foi eliminado de vossa boca. Sim, uma nação subiu contra a minha terra, nação poderosa e numerosa. Seus dentes são dentes de leão, e suas mandíbulas de leoa. Fez de minha videira uma ruína, e de minha figueira um ramo seco. Despojou-as completamente e as arrancou. Seus ramos tornaram-se brancos. Suspira como uma virgem cingida de saco, pelo esposo de sua juventude. Foi eliminada da casa do Senhor, oferenda e libação. Estão de luto os sacerdotes, ministros do Senhor. Está devastado o campo, desfalece a terra, pois foi devastado o grão. Secou-se o mosto, esgotou-se o óleo. Envergonhai-vos, agricultores, gemei, viticultores, pelo trigo e pela cevada, porque perdeu-se a colheita do campo. A videira secou e a figueira desfaleceu. A romanzeira, também a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram. Sim, desapareceu o gozo dentre os filhos dos homens. Primeiro anúncio do dia do Senhor, aos sacerdotes. Cingi-vos e lamentai, sacerdotes, gemei, ministros do altar, vinde e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque desapareceu da casa do vosso Deus oferenda e libação. Consagrai um jejum, convocai uma assembleia, congregai anciãos, todos os habitantes da terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Pois está próximo o dia do Senhor, ele vem como devastação da parte do Poderoso. Não foi eliminado o alimento de diante de nossos olhos, da casa de nosso Deus, a alegria e o júbilo? Mirram as sementes sob suas glebas, estão desolados os celeiros, destruídos os armazéns, pois secou o seu grão. Como se queixam os animais, estão agitados os rebanhos de gado graúdo, pois não há para eles pastagem. Mesmo os rebanhos de ovelhas perecem. A ti, Senhor, invoco, porque o fogo devorou os prados do deserto, e a chama consumiu todas as árvores do campo. Mesmo os animais do campo anseiam por ti, pois secaram-se as correntes de água, e o fogo devorou os prados do deserto. Capítulo 2. Tocai o chofar de Sião, dai alarme no Monte Santo, estremeçam todos os habitantes da terra, pois vem o dia do Senhor, pois está próximo. Dia de trevas e de obscuridade, dia de nuvens e escuridão. Como a aurora estendida sobre os montes, é um povo numeroso e poderoso. Como ele não houve desde os tempos antigos, e depois dele não mais haverá, por anos, de geração em geração. Diante dele o fogo devora, e após ele a chama consome. Como um jardim de Éden, a terra diante dele, e depois dele um deserto desolado. Nada haverá que dele escape. Como a aparência de cavalos é a sua aparência, como cavaleiros eles correm. Como ruídos de carros, sobre os cumes dos montes eles saltam, como ruído de chama, de fogo que devora a palha, como povo poderoso, disposto em ordem de guerra. Diante dele abalam-se os povos, todas as faces tornam-se rubras. Como valentes eles correm, como homens de guerra sobem a muralha. Cada um vai em seu caminho e não desordenam sua rota. Ninguém estorva seu companheiro, cada qual por sua senda vai. Lançam-se entre setas sem interrupção. Sobre a cidade atiram-se, sobre a muralha correm, sobre as casas sobem, pelas janelas entram como ladrão. Diante dele estremeceu a terra, tremeram os céus. Sol e lua obscureceram-se, e estrelas perderam sua claridade, e o Senhor fez ouvir sua voz diante de seu exército. Sim, muito numerosas são suas tropas,
Sim, poderoso é o que executa sua palavra. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar? E agora, oráculo do Senhor, voltai a mim todo o vosso coração com jejum, pranto e lamúrias. Rasgai vossos corações e não vossas vestes, e voltai ao Senhor vosso Deus, pois ele é compassivo e clemente, lento para a ira e rico em bondade, e se arrepende do mal ameaçado. Quem sabe ele voltará e se arrependerá, e deixará atrás de si uma bênção, oferenda e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai o chofar em Sião, consagrai um jejum, convocai uma assembleia, congregai o povo, santificai a assembleia, reuni os anciãos, congregai as crianças e os meninos de peito, que o esposo saia de seu aposento e a esposa de seu quarto. Entre o pórtico e o altar chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, e digam: tem compaixão, Senhor, de teu povo, não entregues tua herança como opróbrio, de modo que os dominem as nações. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Encheu-se de zelo o Senhor por sua terra e teve piedade de seu povo. Respondeu então o Senhor e disse ao seu povo: eis que vos envio o grão, o mosto e o óleo, sereis saciados por eles, e não vos exporei mais ao opróbrio entre as nações. O que vem do norte eu os afastarei de vós, e o expulsarei por uma terra árida e desolada, sua vanguarda para o mar oriental, e sua retaguarda para o mar ocidental. Seu mau cheiro se espalhará, e se espalhará sua podridão. Grandes coisas ele realizou. Não temas, terra, rejubila e alegra-te, pois o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, pois reverdeceram os prados do deserto. Sim, a árvore carregou seu fruto, a figueira e a videira deram seus ricos bens. Filhos de Sião, jubilai e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, pois ele vos deu a chuva primeira conforme a justiça, e fez descer para vós a chuva, chuva primeira e tardia, como no princípio. As eiras de trigo se encherão, e as tinas de mosto e óleo transbordarão. Retribuirei a vós os anos devorados pelo gafanhoto migrador, pelo assolador, pelo destruidor, pelo cortador, meu grande exército que enviei contra vós. Vós comereis abundantemente, saciando-vos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que fez convosco maravilhas. E nunca mais se envergonhará o meu povo, e sabereis que no meio de Israel eu estou. E eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e nunca mais se envergonhará o meu povo. Livro dos Provérbios, capítulo 10, versículo 1 a 8. O filho sábio é a alegria do pai, e o filho insensato entristece a mãe. De nada servem tesouros iníquos, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa que o justo passe fome, mas derrubará a cobiça dos ímpios. Mão preguiçosa produz a indigência, a mão dos diligentes adquire a riqueza. Quem recolhe na colheita é sábio, quem dorme no verão é desprezível. As bênçãos do Senhor estão sobre a cabeça do justo, mas a boca dos ímpios disfarça a violência. A memória do justo é abençoada, enquanto o nome dos ímpios apodrece. Quem tem um coração sábio aceita os mandamentos, quem é insensato no falar se arruína. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Fábio Sejanoski, da Diocese de Ponta Grossa, e com muita alegria estou aqui ouvindo e acolhendo também a Palavra de Deus. O capítulo 14 de Isaías traz uma espécie de poemas, canções que retratam a fidelidade de Deus e o cumprimento da sua promessa de dar descanso ao seu povo. Também pode ser compreendido como uma canção de vitória de Deus sobre o mal. De acordo com a promessa do Senhor, Ele próprio combate. Então o mundo exulta em cânticos.
No capítulo 15, a continuação dos oráculos do Senhor, agora em relação a Moabe. Diz o capítulo que durante o que acontece, todos uivam, prorrompendo-se em prantos. Todos gritam de aflição. As águas e as pastagens secaram. Tudo o que era verde morreu. Parece que o próprio Deus se lamenta por tudo isso estar acontecendo, quando diz no versículo 5, meu coração clama por causa de Moabe. Deus não quer o mal, mas sabemos perfeitamente que Deus é justo. O capítulo 1 do livro de Joel apresenta já de cara um quadro de calamidades. Fala da invasão de gafanhotos sobre a plantação agrícola. Porém, podemos compreender que o enfoque do profeta Joel vai além da agricultura ou diretamente da invasão dos gafanhotos. Parece que o povo não está compreendendo o que quer Joel. Por isso ele chama de ébrios, ou seja, bêbados, que pararam de fazer ofertas a Deus. Diante disso, faz um apelo à penitência e à oração diante do que está por vir. Pede que se cinjam e lamentem, fazendo jejum e clamando ao Senhor. Isso também é visto no capítulo 2, com o convite para a conversão. Uma leitura que ouvimos na quarta-feira de cinzas nos diz: rasgai vossos corações e não as vossas vestes, e voltai ao Senhor vosso Deus. É deste capítulo, no versículo 13. Junto a isso, eis a resposta divina, dizendo que o Senhor fez grandes coisas. Não temais, jubila e alegra-te, diz o versículo 21. Por fim, eis a promessa da presença de Deus no meio do povo. Não outro Deus, mas o próprio Senhor, para realizar prodígios diante dos que voltarem-se para Ele. Que no dia de hoje, recordemos que quando caminhamos com Deus, Ele sempre nos ajudará a vencer a opressão e a injustiça. Cuidemos para não caminharmos sob as trevas em ações pecaminosas, para não sofrermos. Tenhamos certeza de que Deus nunca deseja para nós o mal, mas sofre conosco quando isso acontece. Fiquemos atentos e não sejamos lentos em compreender a vontade e o caminho de Deus. Voltemo-nos para o Senhor todos os dias com nossas práticas de penitência e oração. O Senhor não se afasta de nós. Aliás, o Senhor não deixa que o justo passe fome, mas derruba a cobiça dos ímpios, diz Provérbios 10, versículo 3. E também o versículo 8 desse mesmo capítulo, tenhamos um coração de sábio para aceitarmos os mandamentos de Deus. Um grande abraço e que a palavra do Senhor ilumine e alegre o seu dia. Sinta-se abençoado e motivado a uma vida melhor. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade.
A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Cavins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!